Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Gilberto Carvalho Pereira, Fortaleza, capital cearense. Hoje eu quero te contar uma história que me é tão familiar. Afinal de contas, eu quero falar da máquina Singer. Quem já viu uma máquina de costura Singer? Nossa, aquela era tão marcante para mim. Ela era da minha mãe. Da minha mãe ela tinha uma máquina de costura da marca Singer. A estrutura da máquina era em ferro fundido, madeira de lei. Aquela máquina foi adquirida pelo meu pai, eu me lembro o ano, porque tinha na nota, 1951. A nota era toda preenchida à mão, né? A data, o dia que foi comprado, o mês, o ano, 51. A fenomenal máquina Singer, ela foi colocada no corredor da minha casa. A minha casa era estreita e comprida, e ela ficou de comprido naquele corredor. A minha casa ficava na famosa rua Antônio Augusto de Fortaleza. A mamãe e aquela máquina fizeram transformações maravilhosas. Mamãe transformava nossas roupas rasgadas em roupas praticamente novas. Tive uma calça de meu pai transformada no meu tamanho, pelas mãos da minha mãe. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, eu ganhei essa peça. Ganhei também uma calça comprida e em um passe de mágica, aquela calça virou depois uma bermuda. Eu me lembro que a calça vinha encurtada. Mamãe era capaz dessas coisas maravilhosas. E tudo graças à máquina de costura da marca Singer, da qual eu nunca irei mais me esquecer. Enquanto a mamãe costurava, eu costumava ficar ali do lado dela, observando os movimentos do pedal, aquela roda, né, que impulsionava o mecanismo da máquina, que processava a costura. Era tudo na base do pé. Era no pé, não tinha motorzinho não. Era lá no pé que tudo funcionava. Ficava horas e horas em êxtase, vendo aqueles pequenos pés da mamãe, ali em paralelos, os pezinhos, se movimentando sobre aquele pedal, tal e qual uma linda gazela a correr pelo campo, se desvencilhando de um feroz leão. Os pés da mamãe na máquina de costura Singer, presente do meu pai. Quando a minha mãe não estava costurando, eu aproveitava e fazia do pedal e da grande roda o meu automóvel. Ali virava, né, a pedaleira toda do carro, acelerador, breque. Era uma delícia. E ali eu fechava os meus olhinhos e viajava com a máquina de costura. Só que aquela máquina de costura se transformava num carro possante. Às vezes se transformava num caminhão, que eu chamava de caminhãozão. Grande caminhão. Eu viajava pelas estradas desconhecidas do pensamento, eu subia serras, eu subia montanhas verdejantes, as descia também, procurava um belo lugar para eu construir uma casinha branca e nela morar com os meus pais e os meus irmãos. Era a minha fantasia predileta, preferida. Eu conversava durante essas viagens com os meus amiguinhos invisíveis, aqueles imaginários, né? A gente ia conversando, batendo papo. Eu acho que eu era o único dos filhos que assim brincava. Os 3 irmãos, os outros, eles eram mais velhos do que eu. Tinham outras brincadeiras, outros afazeres.
e principalmente já tinham deveres de casa. Eu era o menor, o caçulinha, eu tinha essa regalia. Certo dia, eu escutei o meu pai falar para minha mãe que eles iriam a um baile, papai e mamãe, e que a sobrinha do papai iria junto. A minha mãe argumentou que ela não tinha vestido adequado para ir num baile, para ir numa festa. Mamãe argumentou com meu pai. Meu pai respondeu que iria comprar 2 cortes de tecido para que mamãe providenciasse um vestido para ela e outro para a sobrinha dela que ia junto. Eu me lembro que isso era uma quinta-feira, quando meu pai conversou com a minha mãe. E o baile já era no sábado. Eu fiquei pensando aqui com os meus botões, mas será que a minha mãe sabe fazer vestido de festa para ir a um baile? E não era um vestido. Mamãe teria que fazer 2 vestidos de uma só vez. Mas será que a minha mãe tem essa capacidade? Eu pensei. Fui dormir naquela noite de quinta-feira intrigado. Eu não queria que a minha mãe fizesse um vestido feio. Eu não queria que a minha mãe ficasse feia. Eu ficava imaginando que se a minha mãe fosse tentar fazer um vestido, ia ficar feio. E a minha mãe, lógico, ela ia ficar feia e eu iria chorar muito. No dia seguinte, sexta-feira, muito cedo, ainda um garoto que ajudava o meu pai em seu trabalho, ele veio até a nossa casa e entregou um embrulho para minha mãe. Eu já estava acordado, na expectativa de conferir os cortes de tecidos, se eram bonitos ou não, e presenciar até o início da feitura dos 2 vestidos. A sobrinha de meu pai dormira também aquela noite em nossa casa. Ela iria ajudar minha mãe. A sobrinha estava lá para isso. Depois de tomarem café da manhã, os trabalhos tiveram início. O primeiro passo foi colocar um dos cortes de tecido sobre a mesa do jantar. Acho que a mamãe já tivera aula de corte de costura, viu? Danada essa minha mãe, porque a desenvoltura da mamãe no manuseio do tecido era de se admirar. Olha, nota 10. Ela começou pelo vestido da sobrinha, da nossa prima, né? Você vê que a mamãe não era nada egoísta. Primeiro, o vestido da sobrinha. Então ela tirou medida daqui, anotava num papel, medida dali, anotava no papel, e assim correu metade da manhã. A outra metade foi para desenhar numa grande folha de papel as diferentes partes do vestido em construção. Feito isso, a máquina Singer foi aberta. A minha mãe, com aquela precisão absoluta como fosse uma cirurgiã, fez passar a linha pela agulha, ajustou a posição da primeira parte a ser costurada. Eu não perdi um lance. Mas será que a minha mãe tem capacidade de fazer esse vestido para ela e esse vestido para minha prima? Será? Eu não perdia absolutamente nada, olhando para as mãos da mamãe, olhando para a tesoura que ela dominava. Eu não perdia lance nenhum, ora para o semblante da mamãe que transpirava alegria e satisfação. Minha mãe estava feliz, estava alegre naquele trabalho. Ao seu lado, uma revista de moda com uma página aberta mostrando 2 vestidos. Eu não sabia dizer qual deles era o da minha mãe. A minha mãe com a sobrinha, elas tinham praticamente o mesmo corpo, magrinhas, delicadas também, o que andavam naquela fortaleza. O que elas andavam, magrinhas, delicadas as duas. Depois do almoço, as duas retornaram ao ateliê, vamos chamar assim o corredor, tá? Para ficar mais chique. Voltaram as duas ao ateliê improvisado. E corta aqui, e corta ali, costura aqui, costura ali. E finalmente o primeiro vestido ficou pronto. O primeiro vestido é agora. Um azul turquesa. Depois é que eu vinha saber sobre essa cor. Na época eu não sabia não. Mas era um azul turquesa. Pensei comigo, esse deve ser da minha prima, porque é a cara dela. O outro tecido era meio grosso, armado, preto, fosco, com fios dourados distribuídos em linhas paralelas, enviesadas que estendiam-se de cima a baixo, desde o comprimento. Intercalavam fios metálicos de cor azul no mesmo sentido,
para mim, muito mais bonito do que o azul turquesa, embora o azul turquesa seja bonito. O outro tecido era mais fino. Será que eu entendo de moda? Era mais chique. Dado uma adiantada da hora, eu fui dormir sem ver a conclusão do outro vestido. Mas agora eu fui dormir mais tranquilo, sabe? Fui dormir mais satisfeito, porque eu tinha certeza de que daquelas frágeis mãozinhas da mamãe iria sair de novo uma obra-prima. O vestido da minha prima deu certo, da minha mãe vai dar certo também. No outro dia, sábado. Então eu fiquei sabendo que elas tinham trabalhado até 2h da manhã às 2. Quando a minha prima, abriu o seu quarto, eu consegui ver os 2 vestidos pendurados em cabides separados dentro do guarda-roupa. Tchan, 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 tchan. Minha mãe e a prima, na tarde do sábado, foram pentear os cabelos, foram se maquiar num salão que havia perto da nossa casa. Só voltaram à noitinha. A minha expectativa era ver a minha mãe garbosamente vestida em sua mais perfeita obra. Eu sabia que meu pai se sentiria orgulhoso dela, de sua beleza, de sua elegância. Quando eu vi mamãe vestida naquele vestido preto fosco, com aquelas linhas douradas, eu nem sei como é que a minha mãe fez aquilo. Mamãe parecia uma princesa que acabara de ser pedida em casamento por um príncipe. Ela era a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Eu fiquei admirando a minha mãe. Coisa linda. Que coisa maravilhosa. O vestido com o qual a minha mãe foi para a festa, foi para o baile, levando consigo a sobrinha, e meu pai todo orgulhoso. Vestiu um terno surrado que o papai tinha e acompanhou as 2. Foi impressionante. 3 peças de roupa que marcariam para sempre a minha vida. O terno do papai, o vestido feito pela mamãe e o outro vestido feito pela minha mãe, mas para minha prima, mas feito pelas 2. E por que essas 3 roupas marcariam a minha vida para sempre? Porque os anos passaram. Eu era um menininho de 8 anos. Nossa, mas quanto tempo se passou? 50 anos. 50 anos. Eu tinha 58 anos quando meu pai faleceu. E quando ele foi preparado no caixão, 50 anos depois, o terno que ele usou era aquele mesmo terno com o qual ele tinha ido ao baile naquela noite com a minha mãe e com a minha prima. Havia sido um pedido dele. Ele queria ter sido sepultado com aquela roupa. Segundo o papai, foi a noite mais feliz da vida dele. Eu era muito criança para saber os motivos pelos quais isso tinha acontecido, mas essa história me comoveu tanto. 50 anos depois. 3 anos se passaram. Eu tinha agora 61 anos. E quem faleceu foi a minha mãe. E quando eu olhei a minha mãe no caixão, eu vi o vestido preto, fosco, com aquelas linhas douradas. Era o mesmo vestido que ela havia feito na sua máquina Singer para aquela noite de festa. Me explicaram os irmãos e a minha irmã de que havia sido esse o pedido da minha mãe, porque aquela fora a roupa que ela usara e ela se sentira mais feliz. Foi a noite mais feliz da minha mãe. Então ela pediu que ela queria ser sepultada com aquele vestido que ela mesma fizera e que eu acompanhei. Foi extremamente comovente e emocionante para mim. Eu chorei muito. Chorei de verdade. Mais 3 anos se passaram. Eu agora tinha 64 anos. Morreu a minha prima Luizinha. Meu Deus, a Luizinha... Pois é, a Luizinha faleceu. Ela não era tão velha assim. 75 anos. Ela era 11 anos mais velha que eu. Eu estava no velório dela. E ela estava no caixão com um vestido azul turquesa. Eu conheço esse vestido. Mas foi aquele que a minha mãe fez? Foi. Foi a roupa com a qual ela foi mais feliz na vida dela. Foi esse vestido. Impressionante. As 3 peças de roupa daquele baile conduziram à última morada meu pai, a minha mãe e a minha prima. Não é de impressionar, mas
Como eu era muito menino, eu tinha só 8 anos quando tudo isso aconteceu e eu assisti. Eu não sei o que aconteceu de tão especial naquela noite. Como que os 3, meu pai, minha mãe e minha prima, foram tão felizes naquela noite. Restou muito para a gente pensar. E restou muito para a gente imaginar. E eu aqui com os meus botões, até hoje eu questiono. O que teria havido? O que teria acontecido? As 3 peças de roupa, 2 das quais feitas na máquina Singer da minha mãe. E esse é mais um detalhe. A máquina da minha mãe está comigo. Sim, jamais foi vendida. Jamais colocou-se um motor nela. Ela sempre teve aquele pedal de metal, acho que é ferro fundido. E essa máquina foi ficando na casa dos meus pais. Depois tudo isso foi acontecendo. E quando a mamãe faleceu, nós fizemos uma divisão entre os irmãos das coisinhas que eles tinham na casa. Coisinhas no sentido do carinho, porque tinha muita coisa. Cada um escolheu o que ficaria da mamãe. E eu não tive dúvida. Falei, eu quero a máquina Singer. A máquina Singer, com a qual eu viajei tantas e tantas vezes fazendo que a máquina fosse meu caminhão, meu carro. Eu viajei naquela máquina quando a mamãe não costurava. Mas a viagem maior é da minha mente quando eu olho para essa máquina. Está aqui na minha frente agora. Estou olhando para ela. Não sei se ainda costura, eu acho que sim. Se bem que hoje raramente a mulher faz isso, né? Muito difícil alguém costurar na sua própria casa. A minha esposa, eu acho que ela nunca mexeu nessa máquina. Nem eu. Eu apenas eu faço questão de cuidar dela com lustramóveis. Já invernizei, eu cuido dessa peça com tanto carinho. Porque essa é uma peça que eu guardo com muito amor. Essa peça, essa máquina, além de ter sido meu carro, meu caminhão, foi uma máquina que fez grandes transformações nas roupas da família e que propiciou a minha mãe, meu pai e a minha prima Luizinha a noite mais feliz da vida deles. Olha, se alguém me ofertasse um dinheirão por essa máquina, não oferece, é para minha mulher, estou falando para mim, mas se alguém me ofertasse um dinheirão por essa máquina, a minha resposta seria não, invendável. Essa é uma máquina que eu não dou, que eu não empresto, que eu não vendo. Eu só fico pensando, eu acho que ninguém vai atender esse meu pedido, porque quando eu morrer não vai dar para levar essa máquina comigo. Que pena. Coisas da vida. A máquina Singer, aquela que representa tanto na minha vida. Depois de quantos anos? Chegou na minha casa em 1951. Façam as contas aí. 72 anos? Caramba! Ah, máquina Singer, você nunca será esquecida por mim.